Nós temos caminhado, irmãos, nesse primeiro semestre. O nosso tema foi a Igreja do Senhor. E nós temos nos dedicado a pregar sobre a Igreja do Senhor a partir das cartas do Novo Testamento. Hoje de manhã nós estamos vendo na escola dominical, fazendo um estudo específico nas 7 igrejas da Ásia Menor. Nós temos caminhado aí vendo a realidade da igreja, vendo o seu desafio, vendo as suas crises, os seus conflitos, para entendermos que não existe igreja perfeita na face da terra. Para entendermos que todos que fazem parte da Igreja do Senhor lutam em preservar a doutrina, em santidade e temor a Deus. Existe dentro da igreja aqueles que perseveram, que são firmes, aqueles mais frágeis, mais fracos, né? E aqueles que ainda estão sem muita noção do que é o Evangelho. Então isso é a Igreja do Senhor, formada por homens imperfeitos, mas que foram chamados e eleitos pelo Senhor para formar a sua igreja e para o desafio de conhecê-lo e testemunhá-lo pela nova conduta de vida. Nós vamos hoje estar dando início aqui na carta aos Tessalonicenses. Vamos ver um pouco do contexto dessa igreja e como essa igreja surgiu e como ela caminhou na história. E o seu papel na história. Quando eu falo aqui Igreja do Senhor, irmãos, eu falo dos crentes que formam a Igreja do Senhor, porque não existe Igreja do Senhor a partir da denominação, isso não existe. Obrigado, Rafael. A denominação é uma nomenclatura que expressa o governo da igreja. Mas a igreja em si são os membros, são as pessoas que frequentam a igreja, que foram batizadas por essa igreja e que se tornaram membros delas. Isso aí é a Igreja do Senhor. Então nós vamos hoje estar dando início aqui a essa exposição nessa carta aqui e vamos perceber a luta do apóstolo, a luta da igreja, né, e o desafio dela em permanecer fiel ao Senhor até o fim. Então, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, e vamos ler todo o capítulo, mas eu não vou pregar sobre todo o capítulo hoje, eu vou pregar do verso 1 ao verso 5 só. Mas para que a gente entenda, né, já aqui o que eu vou tratar, vamos ler todo o capítulo 1. Né? O bom seria ler toda a carta, né, para nós termos uma visão geral, né, do que Paulo trata nessa carta aqui, dos seus temas aqui. Todas as cartas, irmãos, de Paulo endereçadas às igrejas, era para corrigir algum erro doutrinário. Sempre é isso. É a correção, é botar a igreja no prumo. Por quê? É uma igreja recém-criada, recém-formada. Gente vindo de todas as culturas, de todos os credos, e chegam na igreja e começam a receber o Evangelho de Jesus Cristo. E aí vão ter que deixar muita coisa. E aí vão ter que se ajustar agora à nova vida, ao novo chamado, à nova vocação que Deus trouxe para eles. Então é necessário que a igreja seja exortada, que seja discipulada e disciplinada no Senhor. Porque nós precisamos disso. 3 marcas de uma igreja fiel ao Senhor. Pregação fiel da palavra, ministração fiel dos sacramentos, ceia e batismo, e a disciplina. No bom sentido da disciplina. Não no sentido pejorativo que nós conhecemos. A disciplina é chamar para junto, trazer para junto, caminhar junto, mais próximo, mais perto. Ali, no marco ali, para não se desgarrar muito. Então isso é a disciplina do Senhor. Leiamos aqui a carta. Eu lerei e vocês acompanharem a minha leitura. Hoje eu trouxe a minha versão igual com a sua para evitar, né, Tiago? Para evitar, né? Aqui as novas expressões aqui, né? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder,
no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir do Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Pai, a tua palavra, Senhor, e nós carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento, ela é rica demais. Senhor, ajuda-nos por meio do teu Espírito Santo. Como diz aqui o texto, Pai, porque o teu evangelho, Pai, não chegou até nós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Surpreende-nos. Em nome de Cristo. Amém. O objetivo de Paulo escrever esta primeira carta à nova igreja, fundada por ele em sua segunda viagem missionária, são pelo menos 5 motivos. O primeiro, enfrentar a campanha de murmúrio com referência à sua pessoa. A gente vê aqui no finalzinho do verso 5, quando ele diz assim, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, Paulo era perseguido, irmãos, ali na Ásia Menor, pelos judeus, e eles denegriam a sua imagem, inflamavam a igreja com isso. Então, ele vai falar sobre isso aqui, olha, não, o meu procedimento é um só, aonde eu vou. Porque eu amo a Cristo e amo a igreja. Segundo, expressar sua alegria e gratidão por causa das boas notícias trazidas por Timóteo, capítulo 3. Esclarecer melhor a questão dos mortos em Cristo e a sua segunda volta. Então, é uma carta que vai tratar da escatologia. Interessante isso aqui. E, por fim, mostrar que a fé em Cristo exige o rompimento completo da conduta imoral que caracteriza o mundo. Aqui ele fala da vocação e do chamado e da eleição da igreja como nova criatura de Deus e que deve abandonar a conduta imoral do mundo. Estaremos pregando hoje dos versos 1 ao verso 5 com os seguintes temas, as seguintes teses. A primeira, o poder do evangelho promove a ação de graças na igreja. Verso 2, de 1 a 2. Segundo, o poder do evangelho produz fruto da vida da igreja. Verso 3. Aqui a gente vai ver aqui as características dessa igreja, no verso 3 aqui. E por fim, a terceira tese, o terceiro ponto aqui, o poder do evangelho produz a certeza da eleição. Verso 4. Sigamos aqui, irmãos, nesses pontos. Mas antes, vamos trazer aqui o contexto histórico dessa carta aqui, para nós nos situarmos melhor nesse contexto aqui. Paulo escreve estas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, para uma igreja recém-fundada por ele, que vive a pressão da religiosidade pagã, a pressão do Império Romano e os implacáveis perseguidores judeus, naquele contexto. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta essa situação aqui da igreja do primeiro século e também da igreja dos Tessalonicenses. A evangelização da Europa, que é onde ela está aqui inserida, ocorreu sob dura perseguição. Paulo foi açoitado em Filipos, expulso em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Ele agora está aqui pregando em Tessalonicenses. Ele continua, pastor Hernandes. A igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade.
Então aqui esse é o contexto da igreja. A realidade da igreja de Tessalônica revela como foi o desafio da expansão do evangelho no primeiro século. Abundância de sofrimento, dor e perseguição. É nesse contexto que esta igreja testemunha a operosidade da fé, a abnegação do amor e a esperança em Jesus Cristo, inflamando o coração de Paulo de alegria e da certeza da eleição divina desses irmãos. A realidade de vida da igreja do Senhor é marcada, irmãos, por perseguição, por sofrimento, falsos ensinos, divisões, intrigas, brigas, fofocas, invejas. Mas neste contexto, Deus manifesta a sua graça mediante a operosidade da fé, do amor abnegado e da esperança de alguns membros da igreja, para fortalecer e desenvolver e expandir o seu evangelho onde a igreja está plantada. É justamente esta realidade que aviva o coração dos irmãos para continuarem a servir a Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo serviu e a igreja de Tessalônica serviu ao Senhor. Então, irmãos, eles viveram esse contexto. Eles perceberam, eles tinham noção, né, de como o poder do Evangelho chegou até eles, não só em palavras, mas no poder do Espírito Santo através de quê? Da operosidade da fé, do amor abnegado e da esperança em Cristo Jesus. E foi a partir dessas três características da igreja que ela expandiu o Evangelho ali na Caia, Macedônia e ao derredor ali da Ásia Menor. Isso é tremendo, uma igreja recém-criada, de 15 dias de fundada. Isso é espetacular, irmãos. Que lições esse texto nos ensina? A primeira, o poder do Evangelho promove a ação de graças de Paulo, Silvano e Timóteo a Deus, por essa igreja. Quando lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ficamos contagiados com a alegria do apóstolo por ver concretamente a operosidade do poder do Evangelho de Cristo na vida desta igreja, na vida dos irmãos. É interessante observar a construção do verso 1. Observe como o apóstolo dá ênfase na edificação da igreja e não no seu apostolado. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, simplesmente isso. E nenhuma nomenclatura aqui, dos três. E vai adiante, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Observe isso aqui. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então, Paulo começa aqui a identificar aqui a igreja com uma diferenciação enorme de qualquer outra associação, de qualquer outra comunidade. Até das sinagogas daquela época. Paulo identifica a igreja primeiro como a igreja de Tessalônica em Deus. Irmãos, isso é fundamental para entendermos o que é a igreja do Senhor. Não é nomenclatura, não é denominação, isso aí é pequeno demais. Mas a igreja do Senhor, ela é viva em Deus. Ela é de Deus, ela pertence a Deus. Isto aponta para o fato de que a igreja é posse de Deus. E Deus se relaciona com ela. Igreja do Jardim Canadá em Deus. Essa é a aplicação para mim e para você. O que significa isso? O Senhor é Senhor dessa igreja. E Ele se relaciona com ela, por meio da pregação do seu Evangelho. Não só da doutrina, mas pelo poder do Espírito Santo manifestado em seus corações, aquecendo, avivando a fé, o amor e a esperança em Cristo em seus corações. Mas por quê? Porque é a igreja do Senhor em Deus. É a igreja do Jardim Canadá em Deus, não é em outra coisa. Não é no pastor Germano, não é no presbítero Moreira, nem no presbítero Tiago, nem no diácono Rafael, Adriano e Rafael Júnior. Não é isso, irmãos. O fato aqui é mais profundo, é arraigado no Senhor. A igreja é dele. Segundo, continuando aqui na identificação da igreja, ele diz,
A igreja de Tessalônica no Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Em Deus Pai, olha só. Deus é o Pai da igreja, é o mentor da igreja, é o pastor da igreja, é o cuidador da igreja, é o mantenedor da igreja, é quem persevera com ela. E no Senhor Jesus Cristo, olha que coisa linda aqui. Isso aponta para a seguinte realidade, quando fala assim, igreja de Tessalônica em Jesus Cristo, aponta para a seguinte realidade. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, por isso que fazem parte da igreja. Irmãos, nós aqui, a realidade e o princípio é o mesmo. Somos igreja porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Isso mostra, isso identifica a igreja. Porque a identidade da igreja, irmãos, define, ou deveria definir, a identidade dos crentes. Deveria ser assim. Porque é a mesma identidade em Deus e em Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, não porque nós nos identificamos com ela, ou porque nós construímos essa igreja, ou porque nós somos membros dela, literalmente no papel aqui como denominação presbiteriana. Não é isso que está em jogo aqui, não é essa a realidade que nos chama a ter uma identidade como igreja, mas é essa, em Deus e em Cristo. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, irmãos, e nos trouxe ao seu reino, e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. Um povo pactuado, que recebeu em si a marca da impressão digital de Deus carimbada por Cristo, através do Evangelho. É isso que identifica a igreja. Olha o que ele diz aqui no verso 4 aqui. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo se alegrava com isso, porque percebia nessa igreja aqui, irmãos, o chamado e a vocação de Deus, ou a eleição de Deus desses irmãos, pela maneira como eles viviam, como eles se conduziam, como igreja de Deus e igreja em Jesus Cristo. E vai mais além aqui, no verso 1. Graça e paz a vós outros. Só se manifesta na igreja a graça e a paz de Deus, porque essa igreja ela está identificada em Deus e em Cristo. Senão isso não se manifestaria. Nem a paz e nem a graça. Ter esse entendimento, irmão, no coração e recordar as verdades do poder do Evangelho testifica na vida da igreja a operosidade da sua fé, a abnegação do seu amor e a esperança em Cristo. Paulo recorda com alegria a manifestação da graça de Deus distribuída aos irmãos, ao ponto dele recordar que cada irmão em suas orações, diante de Deus, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Por quê? Porque Paulo pertencia à igreja de Deus e estava em Cristo. No contexto da carta, Paulo e seus companheiros agradecem a Deus os frutos da graça encontrada no coração de vida desses membros da igreja. Mas por meio de quê? Por meio do poder do Evangelho que chegou entre esses irmãos. E eles reconhecem nesses irmãos a fé, o amor e a esperança em Jesus Cristo. Essas três características caracterizavam essa igreja. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança em Cristo. Observe que ela está no meio de perseguição, de provação, de dor, de sofrimento. Mas nem por isso estavam murmurando, ou chutaram um balde, ou abandonaram Jesus Cristo. Não. Antes, pelo contrário.
ela se expande pela Macedônia e Acaia, e vai mais além que isso, ali por toda a Europa. O poder do Evangelho faz com que o crente, observando o crescimento da igreja na graça de Deus, glorifique a Deus por tamanha bênção. Isso aqui é claro, irmãos. Observe o crescimento da sua igreja. Às vezes é pequeno, mas é real. É poderoso. Irmãos que mudaram a conduta de vida. Irmãos que eram assim e agora são totalmente mudados pelo Evangelho, pela doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eram egoístas. Não tinham amor. Não tinham uma fé operosa. E você começa a perceber que esses irmãos começam a se relacionar, a se alegrar, a participar dos cultos, a vir com a oração, a participar dos cultos da igreja de manhã e de noite, e com alegria e com gozo. Operosidade da fé, operosidade do amor, a esperança em Cristo. O poder do Evangelho, irmãos, faz com que o crente, observando o crescimento da igreja, na graça de Deus, glorifica a Deus por tamanha bênção e não critica a igreja. Não fale mal da igreja nem dos irmãos. É muito fácil falar mal da igreja. É muito fácil falar mal dos irmãos. Mas é muito difícil você observar na vida de cada um o crescimento de cada um em Cristo Jesus, na sua conduta de vida. Mas nós somos chamados não para observar as coisas ruins da igreja, mas observar, irmãos, esses detalhes, vendo Cristo fazer com que cada um de nós cresça na sua graça e no seu conhecimento. É um crescimento devagar, mas acontece e é real. E é isso que nós devemos glorificar a Deus. Nossa, né? Olha como fulano era e como é que fulano está agora. Olha a mudança que houve, irmãos. Graças a Deus, Senhor, pelo poder do teu Evangelho. O poder do Evangelho faz com que a igreja viva na operosidade da fé, no amor abnegado e na esperança em Cristo, independentemente das circunstâncias. Não depende de circunstâncias. Faça sol, faça chuva. Faça frio, faça calor. Ele continua, irmãos, firme no Senhor. Porque é o poder do Evangelho que faz isso. O poder do Evangelho na vida do crente faz com que ele mencione cada membro de sua igreja em suas orações e ações de graça. Quando você está orando, você se lembra de Elismar, se lembra de Rosângela, Moreira, Fátima, seus filhos, Márcia, Tiago, Juliana, Daniela, meninos, Lucília, Lucas, Celina. Isso vem no seu coração, automaticamente você ora. Clama a Deus por eles. Por quê? Poder do Evangelho, uma fé operosa, um amor abnegado e esperança em Cristo. E que Deus vai os abençoar e fazê-los crescer, na expectativa da sua segunda vinda. Isso é gracioso. Isso, irmão, isso é poder do Evangelho. A gente perde isso. Esta realidade viva e operante trazia profunda alegria ao coração do apóstolo Paulo e de seus companheiros, Silvano e Timóteo. A minha oração, que a manifestação do poder do Evangelho na vida de cada crente desta igreja traga profunda alegria e gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Observa, Deus está operando, irmãos, silenciosamente. Não precisa de alarido, de foguetão, de fogo de artifício, não precisa nada disso. O trabalhar de Deus é no coração, é um trabalhar artesanal. Ele vai lá, vai moldando, vai confrontando, moldando ali a nossa vida, para que nós cresçamos, para que a nossa fé seja uma fé operosa, tenhamos um amor abnegado e uma esperança nele até a sua volta, sem esmorecer. Segunda lição que esse texto nos ensina, irmãos, com essa igreja aqui. O poder do Evangelho produz fruto na vida da igreja. Verso 3, olha que coisa interessante. O que diz o verso 3 aqui? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Hernandes comenta esse texto.
Ele diz assim: a igreja de Tessalônica, embora nova, possuía 3 virtudes cardeais da vida cristã. É verdade isso aqui, eu concordo com ele plenamente. Plenamente. Fé, amor e esperança. São 3 virtudes cardeais na vida de um crente, ou que deveria ser na vida de um crente. Vejamos cada uma delas aqui separadamente. A primeira, operosidade da fé. O que é que significa isso? Uma confiança plena em Jesus Cristo. A fé operosa está fundamentada, irmãos, na salvação, na justificação, na eleição, na santificação e redenção do pecador por meio de Cristo. É a fé em Cristo que vai lançar o crente na prática viva e eficaz das boas obras, testemunhando o poder do Evangelho. No contexto da carta, Paulo se refere à operosidade da fé em propagar o Evangelho em meio à terrível perseguição. É o que ele diz nos versos 6 a 10. Olha o que diz o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Esse é o contexto que a operosidade da fé se manifesta. Esta obra feita pela igreja de Tessalônica foi uma obra resultante da fé. Foi um esforço motivado pelo amor e pela esperança da volta de Cristo. Paulo reconhece que a proclamação do Evangelho pela igreja, dessa igreja, nesse contexto aqui, quando alcança a Caia e a Macedônia, é fruto da operosidade da sua fé, do amor abnegado e da esperança em Cristo. Mesmo a igreja passando por sofrimento e perseguição. Uma fé, irmão, que se fundamenta nessa consciência da doutrina de Cristo. Salvação, justificação, eleição, santificação, redenção, comunhão com o Pai. A minha fé tem que estar focada nessa doutrina. Porque é a partir dela que vai fluir a proclamação do Evangelho. Segundo, vamos ver aqui o amor abnegado. O que significa isso? O que é um amor abnegado? É um amor desprovido de qualquer interesse. É um amor a troco de nada. Você ama porque você ama. Por que Deus lhe ama? O que é que você tem que contribui para que Ele lhe ame? Me responda. Nossa, olha só. Cara, eu amo Ele. É assim que Jesus Cristo faz? Não, irmãos. Não é assim que Deus faz. O amor de Deus é um amor abnegado, a troco de nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dá uma razão por que ele nos amou? Não, amou de tal maneira. Que maneira? A maneira mais, para nós, completamente fora dos nossos padrões. Essa é a tal maneira, fora dos padrões humanos, porque a gente ama por interesse. A gente ama em troco de alguma coisa. A gente ama querendo uma resposta de alguma coisa, um troco. Você ama. Mas Deus não é assim. E o amor abnegado, irmãos, é desprovido de qualquer interesse. O amor abnegado da igreja está no fato da igreja sofrer por causa do nome de Cristo, sem qualquer interesse egoísta ou recompensa futura dele. Isso confronta as pregações de hoje em dia em nosso meio, em nossa sociedade, pelas igrejas aí fora. Que é uma troca. O culto é como você passando um recibo para Deus. Você exige do Senhor. Você decreta. Você profetiza. Mas só bênçãos materiais e mais nada. Ah, eu dou o dízimo.
Então, Senhor, eu quero isso tem uma lista enorme de coisas. É uma troca. Você passou o recibo e depositou no gasofilácio. Esse é o entendimento do dízimo? Claro que não, irmãos. Isso é abominação para Deus, uma coisa dessa, uma atitude dessa. A igreja estava disposta a permanecer sob a pressão, sob as privações, sob as injúrias, as calúnias e as perseguições do Império Romano por amor a Cristo. Nós amamos o Senhor, não vamos abrir mão do seu evangelho, não vamos abrir mão da sua doutrina, não vamos abrir mão do que está nos propostos, o reino de glória futuro. A nossa redenção nele. Não vamos abrir mão disso. Porque é isso que governa as nossas vidas. São esses valores, valores do reino de Deus, que não tem nada a ver com os valores do reino dos homens. Valores humanos egoístas, de posse. Esses irmãos poderiam ser abalados por toda sorte de insulto, de escárnio, de injúria, mas permaneciam firmes, pagando o mal com o bem, por amor a Cristo. O crente, o cristão fiel e real, sofre o dano. Sofre o dano, irmãos. Quem quiser vir a mim, tome sua cruz e siga-me. Olha o dano da cruz aí. Para que serve você levar a sua cruz? Para você se crucificar nela, não tem outro. Olha o dano aí. O cristão sofre o dano, irmãos. Por quê? Porque o seu reino não é deste mundo. Apesar de estarmos aqui e temos que administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos, como testemunho do mandato social, né? Nós temos que tratar bem as coisas. Mas nós não somos desse mundo. Nós não temos que nos apegar a essas coisas. Não, irmãos, o nosso mundo é outro. O nosso chamado é outro, a nossa vocação é outra. Isso faz com que eu tenha um amor abnegado diante de Deus. Um amor abnegado, um amor a troco de nada. Um amor que olha para o alto em profunda gratidão e paixão por toda a transformação que o poder do Evangelho tem feito na vida dos membros da igreja. Tem feito na sua vida. Você reconhece isso e, Senhor, sou grato a Ti pelo Teu Evangelho em minha vida, pela Tua Palavra em minha vida, que me confronta, que me transforma, apesar de ser uma transformação lenta, mas o Senhor me transforma. E é isso que eu preciso. Por isso que eu Te amo. Porque eu sei quem eu sou. E o Senhor me ama dessa forma. Morreu por mim. Sem que houvesse nada em mim que valesse a pena o Senhor morrer. O amor abnegado é um amor que não faz conta, que não computa as obras feitas para Deus, que não se importa com o conforto, com as regalias, com a fama, com os holofotes, com as riquezas. Muitas vezes, que nós procuramos para a nossa vida, mas é um amor que não está preocupado com isso, não está importando com isso. Está importando em amar a Deus e servir os irmãos. Independentemente do seu conforto, das suas regalias, da sua fama. Irmãos, quem procura regalia, fama, quem procura os holofotes e as riquezas, é o reino desse mundo, da qual Deus já nos tirou dele. É bom ter riqueza? É muito bom ter riqueza. Mas olha, ela não pode governar a sua vida. Ela não pode governar a sua vida. Você tem que governá-la segundo a vontade de Deus. É bom ter fama? É. Mas ela não pode conduzir sua vida. A sua fama é para a glória de Deus, irmãos. Não é para a sua própria glória. Porque se Deus tirar o sopro do seu coração, você já era. Acabou. Acabou, irmãos. Um amor abnegado é um amor que não tira proveito de Deus, que não manipula o Senhor, que não negocia o nome de Jesus a troco de qualquer coisa. Amor abnegado. Um amor abnegado é um amor por Cristo sem qualquer interesse, a não ser o interesse dele.
Isso é amor abnegado. Um amor sem qualquer interesse a não ser o interesse de Cristo. Um amor abnegado é um amor que se esforça por pregar o Evangelho na mais dura e mais difícil situação da vida. Como está aqui essa igreja, como foi do apóstolo Paulo. Um amor abnegado é um amor que ama conforme a doutrina de Cristo. É um amor que ama a Cristo conforme a sua doutrina. Que ama a Cristo na carestia, na solidão, na dor, na perda, na humilhação, na provação. E está amando ao Senhor. É um desafio tremendo para mim e para você, irmãos. Amar o Senhor nessa perspectiva, nessa dimensão que Ele exige de nós. Ame-me com amor abnegado. De todo coração, de toda alma, de todo entendimento. Um amor abnegado é um amor que agradece a Deus por ser um amor derramado sobre nós na pessoa de Cristo. Está aqui a igreja de Tessalônica, aqui, irmãos, não é? No verso 7 diz assim, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só. Através de quê? A operosidade da fé, o amor abnegado, a esperança em Cristo. Terceiro ponto aqui, do conceito, das características da igreja e dessa necessidade que temos, né, como o pastor Hernandes Dias Lopes, né, fala aqui. A esperança em Cristo. O que isso significa? É a certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja como prometeu e restaurar todas as coisas. Uma esperança escatológica, mas que vai acontecer. Esta é a última característica e possivelmente a mais difícil, a mais desafiadora e a mais intrigante. A igreja do contexto aqui está sofrendo, sendo perseguida por causa do nome de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, é dono dessa igreja. O Senhor dos Exércitos, o Deus que não perde uma batalha, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o fundador e mantenedor da igreja. Agora, a igreja olha para um lado e vê uma perseguição terrível contra o apóstolo Paulo e seus companheiros e de quem se aproxima deles. A igreja olha para o outro lado e vê o mundo romano se levantando com tamanha crueldade contra a igreja de Cristo. A igreja agora olha para o céu e observa um silêncio profundo de Deus nesse contexto. No entanto, irmãos, esta igreja resistia a todas estas realidades, perseverando na esperança em Cristo, no dia em que Ele iria julgar todos os homens conforme as suas obras. Essa é a questão aqui. Essa esperança em Cristo. Nós vemos em nossos dias o caos social. A verdade sendo trocada pela mentira, a justiça sendo trocada pela injustiça. E você olha, se depara com essa realidade, onde não há qualquer segurança mais em nada hoje, em nosso contexto. Não há segurança legal, não há segurança social. Você busca a polícia e ela não pode resolver mais seus problemas. Insegurança total, irmãos. E como é que você fica? Você vai desesperar com essa realidade? E o contexto bíblico diz que isso vai ser mais intensificado, vai piorar mais a situação. E se você não tiver uma esperança em Cristo, que mesmo vendo o caos em tudo, não crer na sua volta, não se agarrar à sua volta, à sua promessa da sua volta, você vai sucumbir, você vai desesperar. Então aqui essa igreja, irmãos, vivendo nesse contexto, mas perseverando na esperança em Cristo,
crendo que esse dia vai chegar onde ele julgará todos os homens conforme as suas obras. E nós vamos ver isso. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, a igreja de Tessalonicenses permanecia fiel e firme ao Senhor, sofrendo as perseguições do Império Romano e do judaísmo, sem qualquer murmuração e reclamação, porque ela entendia a sua identidade em Deus e em Cristo. Terceiro e último ponto, irmãos, que essa lição nos ensina. O poder do Evangelho produz a certeza da eleição, minha e sua e da igreja daquele contexto. Olha o que diz o verso 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, o verso 4. Primeiro ele recorda, Paulo. Agora ele reconhece. O que é que ele recordou? Curiosidade da fé, o amor abnegado, a esperança em Cristo. Nessas três características, convence Paulo de quê? Essa igreja é eleita do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha o verso 4 aqui. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês foram eleitos justamente para isso. Para sofrer, para padecer por Cristo e proclamar o seu evangelho. A alegria de Paulo é ter a convicção de que os membros da igreja de Tessalônica são eleitos de Deus, devido ao testemunho dela na região da Macedônia e Acaia. O verso 4 encerra de modo claro a conclusão de Paulo sobre esta igreja. É uma igreja eleita pelo Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, após observar os frutos que o poder do Evangelho estava produzindo na igreja, só poderia ter uma conclusão a respeito dos membros da igreja. Esses irmãos foram chamados, vocacionados e eleitos por Deus. Por quê? Porque a operosidade da fé, o amor abnegado e a esperança em Cristo provam, testificam esta realidade. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Que coisa linda isso aqui. Isso aqui me encanta aqui, irmãos. Me encanta. Olha o que diz o verso 8. Porque de vós a igreja, né? Porque a partir da igreja repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha o avanço, o testemunho dessa igreja. É uma igreja que Deus elegeu esse povo destemido para as missões, para o testemunho de Cristo. A eleição, irmãos, é uma ação única de Deus na direção do pecador que Ele escolhe. Ela é justa, é imutável, é eficaz e é eterna. Ela transforma toda a vida do pecador em sua totalidade. Não é o pecador que se elege ou clama por sua eleição, apresentando as suas obras a Deus. Senhor, olha as minhas obras, então me elege agora. Não é assim que funciona. Nunca é assim, nunca funcionou dessa forma. Olha as minhas obras de caridade, olha as minhas esmolas, Senhor, olha a minha bondade, olha as minhas ofertas, Senhor, olha eu aqui, me chama, me elege. Não é assim que funciona, irmãos. Nunca foi assim na história da igreja. Você não é dono da igreja, ninguém é dono da igreja. Nós pertencemos à igreja, estamos colocados nela por Cristo e em Cristo. A eleição, irmãos, é um ato soberano de Deus sem qualquer interferência humana. Por isso que o seu amor é um amor abnegado. Porque não há nada em nós que atraia os olhos de Deus. Antes, pelo contrário. O que tem em nós repudia o seu olhar de nós. É o nosso pecado. Não há nada no ser humano que desperte Deus para elegê-lo. O ser humano está manchado pelo pecado, é pecador. E está separado de Deus.
O pecador não pode ir a Deus, mas é Deus quem vem em busca de resgatá-lo, elegendo-o para si, salvando-o do poder do pecado e da condenação eterna. Isso mostra o seu amor abnegado, por mim e por você. Não é porque, irmãos, o pecador é bom, é bonzinho, é piedoso, é humilde, que ele merece a eleição de Deus. Pois ele continua sendo pecador, sendo bonzinho, piedoso, humilde, caso Deus não o eleja para si. A igreja entendeu isso, Tessalônica. Precisamos proclamar esse evangelho, para que aqueles que são eleitos na região conheçam o evangelho e despertem para Deus. Qual é o nosso papel aqui no bairro, irmãos? É esse mesmo. Pregarmos o evangelho. A gente não sabe quem são os eleitos, mas que eles existem. Isso a gente tem certeza, isso a gente sabe. Mas nós só vamos saber, irmãos, quando nós lançarmos a semente, ela brotar no coração. Aí sim, ele vem. Porque foi Deus que chamou, Deus que trouxe, por meio da pregação do evangelho. É assim que funciona. Foi assim que sempre funcionou. É assim que está funcionando aqui com os irmãos de Tessalônica, nesse primeiro século aqui. O problema do ser humano, irmãos, é moral. É a sua natureza pecadora. E só e somente em si a graça da eleição de Deus por meio de Jesus Cristo pode salvar o pecador da condenação eterna e levá-lo à comunhão com Ele, com Deus. Paulo reconhece que a igreja de Tessalônica foi eleita por Deus. Por isso, ela fazia o que fazia, motivada pela operosidade da fé, do amor abnegado e da esperança em Cristo. 3 marcas que mostram, que revelam a eleição de Deus sobre um crente, sobre uma igreja. Claríssimo isso aqui, irmãos. Claríssimo. Concluindo, irmãos, a nossa pregação de hoje. Foi isso que Paulo e seus companheiros viram na vida dos irmãos da igreja de Tessalônica e se alegraram sobremaneira, dando graças a Deus por isso. É isto, irmãos. Agora é a aplicação aqui para nós. É isto que devemos ver nos irmãos desta igreja, da nossa igreja, da Igreja do Jardim Canadá. Sigamos e prossigamos em viver na operosidade da fé em Cristo, na abnegação do amor a Cristo e na esperança da sua volta, testemunhando o poder desse evangelho onde nós estamos plantados. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que Deus avive a nossa igreja, que nos desperte do sono, da inércia, da letargia e que nos chacoalhe pelo poder do seu evangelho para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesse bairro. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.